aproveitar e chamar o seguinte convidado, o nosso querido Juliano Medeiros, do PSOL. Venha cá. Boa tarde, tudo bem, Juliano? O que você achou desse choro aí do Bolsonaro, viu? Peraí, vamos botar ele na tela. Tudo bem, Yuri, Sinara, Azenha, lágrimas de crocodilo, né, pessoal? Porque realmente não dá para acreditar que quem está comemorando o tarifaço, o desemprego, o impacto na nossa economia, esteja realmente sentindo alguma coisa a não ser por si mesmo, né? Tá com medo de ser preso, tá desesperado. Agora, no momento em que o Brasil tem a chance de ser fortemente impactado pelas medidas que o filho dele articulou nos Estados Unidos, não dá para acreditar que esse choro tenha qualquer relação com o que o país está vivendo, né? Juliano, eu queria começar lhe perguntando sobre a pesquisa que a gente mostrou mais cedo do IPESP, e eu vou para um ponto aqui que o Yuri, que é esse jovem, brilhante jornalista, apontou. Ele saiu, agora que eu falei que ele é jovem, brilhante, ele voltou rapidinho, viu, Juliano? Porque ele apontou por um dado que nos chamou muita atenção, que é o pessoal de centro, viu, Juliano? Pessoal de centro, 62% aprovam a maneira com que o governo Lula está enfrentando o tarifaço do Trump. O pessoal que fica, aquele pessoal que em geral fica em cima do muro. Uhum. Então, 62% concordando. E aí, onde está o outro, Yuri? Aqui, ó, 56%. 53% dizem que a influência ou apoio do Trump nas próximas eleições, isso no conjunto de todos, prejudicará um candidato que for apoiado pelo Trump no ano que vem. Queria que você comentasse esses dois dados. De alguma forma, Zé, essa pesquisa do IPESP confirma já também o que a gente viu na pesquisa Atlas e na pesquisa Quest das últimas 2 semanas, né? Eu acho que esse episódio todo envolvendo o tarifaço, de alguma forma, permitiu ao governo sair um pouco de um debate que às vezes a gente na esquerda faz, muito racional, muito a partir de argumentos lógicos do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, e tocar um certo sentimento das pessoas. A gente sempre fala isso, né? Que a extrema-direita mobiliza sentimentos, mobiliza preconceitos, mobiliza a raiva, mobiliza o medo, muitas vezes, e o governo, de alguma forma, conseguiu mobilizar o orgulho do povo brasileiro. E, sobretudo, o orgulho de uma classe média que, nos últimos anos, se sente desprestigiada, se sente desempoderada, seja pela ascensão dos super ricos, seja pela ascensão que foi promovida nos últimos 20 anos pelas políticas de inclusão social dos governos do Lula e da Dilma. Então, essa classe média no Brasil também tem identidade. Ela não sabe se ela é rica, se ela é pobre, né? E essa nova classe média, que ascendeu mais recentemente com as políticas sociais, está particularmente perdida, está com orgulho ferido. E o que está acontecendo nesse momento, de alguma forma, permite ao governo mobilizar uma sensação de orgulho nacional, de pertencimento, de dizer que tem gente querendo mexer com o nosso dinheiro, com o nosso patrimônio. E acho que isso tudo, de alguma forma, conectou o governo com setores que não são de esquerda, com setores que não têm, dentro dessa grande polarização Lula e Bolsonaro, que não estão em nenhum dos dois polos e que são fundamentais para garantir uma vitória em 2026. Então, eu acho que esse episódio do Trump, de alguma forma, e a pesquisa IPESP comprova isso, está saindo, tirando um pouco o governo e a esquerda de um discurso que às vezes é um pouco racional e indo um pouco para a emoção. E isso, de alguma forma, está se refletindo nessas pesquisas que mostram que há uma imensa reprovação de qualquer associação do governo, aliás, da oposição ao governo brasileiro com o Trump, como já apareceu no passado. Eu lembro de uma pesquisa, pessoal, de 2024, 23, 24, que mostrava o pior momento da avaliação do governo Lula. Os dois piores momentos, em 23 e 24, foram quando houve um pequeno vacilo do governo Lula em relação à Venezuela. Houve ali o Lula recebeu o Maduro e a extrema-direita e a grande mídia usou muito isso contra o governo. Ali teve uma pequena queda de aprovação do governo. E depois, lá no 8 de outubro de 23, quando houve aquele ataque do Hamas
a Israel, e houve ali também uns 2 dias em que o governo estava ajustando o discurso, ajustando a posição. Nesses 2 episódios, quando a extrema-direita conseguiu associar o Lula à Venezuela e ao terrorismo, a popularidade do governo caiu. Então, a agenda internacional, ela importa, mas ela importa na medida em que você consegue associar o ator interno a um prejuízo que o ator externo está causando. É exatamente o que está acontecendo agora entre o Bolsonaro e o trumpismo. Juliano, tudo bom, Juliano? Tudo bem? Tudo jóia. Juliano, você acha que a gente estava vendo aí essa pesquisa e estava, eu principalmente, otimista, né? Achei surpreendentemente positiva. Você acha que agora, nesse momento, as redes de esquerda e do governo estão começando a pegar o jeito, conseguindo driblar os algoritmos, né? A gente fez até recorte aqui recentemente das coisas, do uso dos cachorrinhos e gatinhos na propaganda do governo, que é muito inteligente, né? Porque eles explicam noções de soberania, né? De uma maneira fácil. Você acha que a gente finalmente está conquistando os memes de produção? Sinara, você faz conteúdo na internet há muito tempo. Você aqui deu aula para muitos de nós que estão fazendo política na internet nesses últimos anos. A verdade é que eu acho que o problema é menos de forma e mais de conteúdo, né? Tinha gente dizendo algumas semanas atrás de que agora a esquerda descobriu a inteligência artificial e os nossos problemas estavam resolvidos porque a gente ia poder fazer muitos conteúdos com inteligência artificial e isso ia nos permitir disputar ali com a extrema-direita, né? E agora tem muita gente falando, nossa, o governo está usando memes, então, puxa vida, aprendemos como faz. Gente, tudo tem a ver com o conteúdo. Se a gente estivesse usando esses recursos com um conteúdo que não dialoga com as pessoas, não ia adiantar nada. A verdade é que nós estamos usando um bom conteúdo, que é a defesa dos interesses nacionais, que é a defesa, uma noção de comunidade nacional que há muito tempo a gente não conseguia usar. A gente está usando nós contra eles de forma correta. Então, eu acho que tem muito mais a ver, Senara, com o conteúdo das posições, que são posições mais combativas, são posições mais polarizadas, né? Que rompem a nossa bolha numa dinâmica de disputa de uma posição não polarizada, do que exatamente a forma. É claro, saber usar a forma é muito bom. Eu mesmo, esses últimos dias, tenho feito uns vídeos diferentes nas minhas redes sociais. Quem quiser seguir lá no @JulianoPessoal, e eu senti a diferença. Mas por que esses vídeos que eu tenho feito estão indo bem? É porque eles estão tratando do tema que está quente na conjuntura. Se eu fizer um vídeo muito bem feito, muito produzido, demais, super bacana, falando de um tema que não está pegando, que não está mobilizando, não vai adiantar nada. Então, eu acho que o principal é uma mudança de postura do governo, da esquerda, em relação ao conteúdo, à disputa, como a gente faz a disputa, né? E nisso a gente tem ido bem, também, claro, um pouco favorecidos pelos nossos adversários, que também têm cometido erros, né? O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, de alguma forma, nos ajuda. O que o Centrão fez com o decreto do IOF também nos ajudou. Agora, imagina o seguinte, Sinara, a Câmara dos Deputados vai e derruba o decreto do IOF. E ao invés de bancar o nós contra eles, ao invés de denunciar a manobra do Centrão para defender os ricos, o governo fica quieto e vai tentar um acordo com o Hugo Mota. Essa comunicação teria funcionado? Não teria, porque foi uma decisão política, né, de fazer a briga no outro patamar. Então, acho que eu aprendi isso com pessoas da comunicação como você, que estão há muito tempo aí na estrada, de que neste caso, o conteúdo e o timing importam bem mais do que a forma, né? E foi para o confronto, né? Deu aquela guinadinha à esquerda que a gente estava querendo, inclusive deixou um pouco sem discurso um pessoal aí de esquerda que vive atacando o governo, né? Vão falar o quê, né? Vão apoiar o Trump contra o governo? O que vão fazer? Sinara, deixou sem discurso. Quem diz que o governo não quer brigar, que o governo é um governo de direita, mas deixou sem discurso também quem acha que o governo nunca tem que brigar. Quem acha que o governo tem que estar sempre dizendo amém para o Centrão. E tem gente assim. Tem gente assim dentro do governo, tem gente assim dentro do PT. Né? Então, também foi bom. De alguma forma, eu estava brincando outro dia, me desculpe a arrogância, a prepotência, mas que quando aplicaram a linha PSOL, que é a linha de ser um pouquinho mais brigão, um pouquinho mais combativo, o governo ganhou popularidade e mobilizou sua militância, mobilizou sua base para ir para o enfrentamento também, né?
Ô, Juliano, queria aproveitar aqui e trazer os superchats aqui. O Quem Ed mandou um superchat que queria agradecê-lo. O José Cruz, ele questiona aqui, amigos, então no Rio, se juntar Benedito e Molon, elegemos um senador? São 2 vagas, tá? Só para explicar aqui para o José, são 2 vagas, então quem ficar em segundo leva, no caso a pesquisa, Benedito está em segundo, levaria. Além disso, e aí essa pergunta eu jogo para o Juliano, é possível que nos livraremos de 2 Bolsonaros, o Dudu e o Bozo? Como é que você está enxergando a situação do Bananinha para 2026, ô Juliano? E eu acabei de subir um vídeo sobre esse tema aí também nas minhas redes. Olha, eu acho que o Jair vai ser preso. Eu acho que isso está já, digamos, encaminhado, assim, porque as provas do envolvimento dele na tentativa de golpe são muito robustas, tá? E acho que o Eduardo, nessas últimas 2, 3 semanas, cometeu uma quantidade de crimes que realmente ultrapassa qualquer noção do aceitável, né? Existem vários pedidos de cassação contra ele na Câmara, tá? Qualquer pedido de cassação contra ele que prosperar gera inelegibilidade, tá? Porque a cassação, pela lei da ficha limpa, gera 8 anos de inelegibilidade automaticamente, mas ele ainda responde a vários processos no Supremo. Se condenado em qualquer um deles, também gera inelegibilidade de 8 anos. Então, eu acho muito, muito difícil que o Eduardo Bolsonaro possa ser candidato. Pode ser que não esteja preso, pode ser que não esteja condenado em definitivo, mas a lei da ficha limpa fala em prisão, em condenação por órgão colegiado em segunda instância. Então, digamos que ele seja condenado, no caso do STF, não tem segunda instância, né? O STF já é a primeira e a última instância, que é onde são julgados os deputados. Ou que ele seja cassado, em qualquer um dos 2 casos ele está inelegível. Então, eu acho que é muito provável que a gente tenha Eduardo e Jair inelegíveis em 2026. E olha que o Flávio Bolsonaro está caladinho, está quietinho, está discreto, mas também tem um processo de cassação contra ele no Senado, movido por mim e pela Rede de Sustentabilidade, né, pela Heloísa Helena, na época eu era presidente do PSOL, tem um pedido de cassação também no Senado contra o Flávio, ainda pelo esquema das rachadinhas, tá? Mas se o Flávio botar a cabeça fora d'água e se associar de alguma forma a essa conspiração que está em curso entre o Bolsonaro filho e Bolsonaro pai, se o Flávio se associar a esse movimento do Eduardo, ele pode criar contra si também condições para uma cassação no Senado. É muito mais difícil caçar senador no Brasil, foram raras as vezes que isso aconteceu, Demóstenes Torres e mais um ou outro caso aí, Luiz Estevão, são casos raríssimos, tá? Mas de vez em quando acontece e o clima para a família Bolsonaro é muito ruim. Então, nesse momento, a minha avaliação é que nem Jair, nem Eduardo estarão em qualquer urna em 2026, sendo que o Jair provavelmente não só não vai estar na urna, como vai estar também numa carceragem da Polícia Federal em algum lugar do país. Esperamos que o Flávio não se reeleja para o Senado e que o Carlos naufrague em Santa Catarina. A gente nunca sabe, porque eles estão brigando muito, Juliano. E eu já queria pedir desculpas a vocês que estão nos assistindo, porque a gente foi bem escatológico e assinar mais cedo, mas é por causa disso. Eles estão brigando muito. Eu não vou ler tudo, não, Juliano, é só para dar o clima. Paulo Figueiredo. Vários passos importantes foram dados, mas é importante que vocês tenham em mente que não haverá avanço sem gente para nas ruas. Ele está falando do dia 3 de agosto que eles estão convocando os bolsonaristas. Reparem, eu não disse muita gente ou muitíssima gente, disse gente para que é o advérbio máximo de intensidade de cariocas. Aí, uma apoiadora dele falou: o povo cansou. Não podia colocar cartazes, não podia, encheu. O Malafaia se apoderou de tudo. Aí essa sua postagem foi broxante. Essa é uma apoiadora dele. Aí ele escreveu assim: então fique em casa e tome a domicílio. Quer dizer, o cara não pode fazer isso com um seguidor. Isso é uma pessoa que está fora de si, né? Aí a seguidora vai lá e responde a ele: você garganteou aos 4 ventos que as pessoas faziam chacota quando começou, mas que aquilo que você disse no final de 24 horas chegaria agora. Pois é, não tem nem como ir às ruas. Sofro com sequelas da Covid, uso bengala, tenho 73 anos. Seu avô, pelo menos, tinha respeito. Está falando do ditador. Ou seja, o cara está brigando com seus próprios apoiadores no momento em que eles convocam uma manifestação.
E o presidente Lula, desculpa, a pergunta já vem, a gente faz um preâmbulo longo. O presidente Lula já deu uma vacina na possível greve dos caminhoneiros. Vamos ouvi-lo, Juliano Medeiros. Em todas as concessões de estrada nesse país, haverá um lugar para os caminhoneiros descansarem, dormirem tranquilamente, com segurança, inclusive no programa, agora tem especialista, vai ter um programa de atendimento dos motoristas nesses estacionamentos. Isso foi um anúncio do presidente Lula sobre as novas concessões. Todo lugar vai ter parada de caminhoneiro, etc. e tal. Você acha que vinga o que eles estão tentando armar, Juliano, que é uma grande manifestação no dia 3 e aí botar o agro e os caminhoneiros para parar o Brasil? Eu acho que não. O que você acha? Assim, acho difícil, embora sempre tenhamos que estar atentos, né? Porque você sabe, uma parte do agro está de olho no seu bolso, mas uma parte do agro já está bastante bolsonarizada, ideologicamente bolsonarizada. Então, você pode ter alguns empresários aí fora de si que queiram investir numa aventura desse tipo, e porque eu acho que os caminhoneiros são trabalhadores, não vão parar o seu trabalho, perder dinheiro para, de alguma forma, se associar ao movimento que está prejudicando o Brasil, que vai trazer desemprego, que vai trazer aumento da inflação, que vai prejudicar as exportações e, inclusive, o trabalho deles, né? Porque as exportações, na maior parte delas, chegam por via rodoviária até os portos. Então, não acho que caminhoneiros vão se somar voluntariamente. Pode ser que tenha aí um setor mais radicalizado do agro, ele existe, sobretudo no interior de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Eu acho que nesses 4 estados, principalmente, talvez um pedacinho do Paraná. Mas acho que hoje por hoje não há ambiente para que essa turma se some ao movimento, aquilo que se chamava antigamente de lockout, né? Que é uma greve com fins políticos para prejudicar o país e desestabilizar o regime político, o sistema político. O caso mais conhecido, a greve dos caminhoneiros contra o Salvador Allende em 1973, que foi ali onde começou mesmo o Allende a perder apoio popular no início, em fevereiro de 73. Então, eu acho que não tem ambiente para isso, mas nós temos que ficar atentos, né? Nós também achávamos que não havia ambiente para uma tentativa de golpe em janeiro, ninguém calculava que aquilo estava sendo preparado, né? Muitos de nós achamos que aqueles bloqueios que foram desmontados na semana seguinte ao segundo turno, uma vez desmontados, que aquilo não ia dar em mais nada, que a turma na frente dos quartéis. Então, eu acho que a gente tem suficientes exemplos de que movimentos que parecem meio ridículos, que parecem meio descoordenados, que parecem meio caricatos, podem esconder atrás de si alguma consequência mais grave, né? Então, eu, em princípio, acho que não vai acontecer, estou contigo, a Zenha, nessa, mas acho que é bom ficar de olho aberto, né? É bom que a inteligência do Brasil trabalhe, porque a inteligência, gente, a nossa BIM, ou a CIA dos Estados Unidos, ou o MI5 do Reino Unido, as agências, os serviços de inteligência servem para proteger a integridade nacional de conspirações, como agora essa que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, provavelmente com a ajuda da CIA, mas serve também para a segurança interna, para preparar, olha, vai ter aqui um movimento de caráter político para prejudicar a produção, né, para desestabilizar as instituições. É para isso que serve a inteligência, que não funcionou no 8 de janeiro porque ela estava cooptada pelo Bolsonaro, mas que agora tem que prever esse tipo de coisa para que o governo possa intervir se necessário for. Em princípio, eu acho que, pelo que nós vimos esses últimos dias, esse 3 de agosto tende a ser um fracasso retumbante para confirmar o isolamento social e político do bolsonarismo, que segue cometendo erros. Anteontem, na Câmara dos Deputados, abriram aquela bandeira do Trump numa sessão. Ou seja, eles seguem cometendo erros em quantidades cavalares, né? Então, em princípio, eu acho que vai ser um fracasso, mas é bom ficar de olho. Estou com as minhas barbas de molho aqui já. E, ô Juliano, você citou o caso do Allende, citou o 8 de janeiro. Caso essas manifestações venham a acontecer, qual que você acha que tem que ser a reação da Polícia Federal e das autoridades brasileiras frente a uma manifestação desse tipo, né? Porque na minha interpretação, acredito que na do Azenha também, a gente comentou isso ontem, não sei se a Sinara concorda, uma manifestação desse tipo é tentativa de golpe nesse estágio da carruagem, né? O governo Lula não pode cair em provocação, né? Tem que achar a dose precisa, né? Uma manifestação pacífica, mesmo que ela peça coisas absurdas,
ela não é objeto para ser reprimida, ela é... As pessoas que estão pedindo fechamento do Congresso, que estão pedindo golpe de Estado, eu acho que devem ser responsabilizadas juridicamente, né? Ou seja, devem responder a processo, etc. e tal. Mas não acho que é o caso do governo Lula fazer, estimular nenhum tipo de repressão mais violenta, porque isso vai se voltar contra a gente. Isso já aconteceu no passado, né? Lembrem, por exemplo, que até enquanto as manifestações do movimento Passe Livre estavam mais ou menos ok, havia ali um sentido de protesto. Quando a polícia do Alckmin, aqui em São Paulo, reprimiu violentamente aquele movimento, gerou um efeito de solidariedade, se agregaram setores de direita e a gente perdeu o controle. Então, eu acho que sempre que a gente falar de lidar com movimentos de rua, temos que agir com muita inteligência, né? Com muita inteligência, para ver qual é o limite da dose daquilo que deve ser reprimido, daquilo que é parte e está garantido pela Constituição como liberdade de manifestação, né? Agora, claro, uma greve de caminhoneiros já entra num outro lugar, já não é o lugar da livre expressão, né? Aí já está no lugar da conspiração contra o país, do prejuízo econômico, aí tem lei para isso. Né? Então, eu acho que, em princípio, temos que olhar com cautela, com cuidado. Acho que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, no geral, ele tem sido cuidadoso, porque, claro, a gente quer o Bolsonaro preso, mas essa prisão ela tem que estar cercada de legitimidade. Ela não pode ser feita como uma resposta impulsiva a uma provocação, entende? Eu fiquei pensando essa semana se o Bolsonaro ia ser preso na preventiva. Eu não quero o Bolsonaro preso na preventiva. Eu quero o Bolsonaro mofando por 20 anos na prisão, com uma condenação firme, consistente, não porque deu uma entrevista ou porque usou a rede social indevidamente, entende? Eu acho que isso diminui a legitimidade da decisão do julgador, do juiz, do STF. Então, eu acho que tudo que a gente fizer agora tem que estar cercado de legitimidade dentro e fora do país, né? Para que não haja aí alguém questionando a decisão do nosso judiciário, como corretamente foi questionado na época da prisão do Lula, que foi uma prisão feita sem provas. Então, as decisões têm que ser o mais firmes possíveis, o mais consistentes, para que isso se sustente no tempo. E acho que, em relação a qualquer manifestação, a mesma coisa. Se for uma manifestação de caráter claramente golpista, a lei tem que funcionar, a repressão tem que entrar em campo. Se nós estamos falando de uma manifestação que, embora diga absurdos e bobagens, é pacífica, acho que devemos manter aí o respeito ao artigo 5º da Constituição para não ensejar qualquer tipo de questionamento às decisões e às posturas do governo. Portanto, cautela, sabedoria e cautela. Ô, Juliano, estão procurando alguma saída para o Eduardo Bolsonaro não perder o mandato. Você sabe que terminou já a licença dele, ele já está faltando, né? Eventualmente ele viria a ser cassado em função de faltas, se o regimento for cumprido, mas o povo anda a tentar, Tarcísio considerou, Cláudio Castro considerou contratá-lo de alguma forma para poder mantê-lo, enfim, dar um cargo para ele em algum dos governos estaduais. Aliás, vou passar um vídeo aqui antes de você fazer o comentário. A última, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está convidando o Eduardo Bananinha para ser secretário de governo lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Bananinha é um grande especialista na área da saúde, da educação, da segurança, do saneamento, que vai poder ajudar o Rio de Janeiro nessa crise que o Rio de Janeiro político vive? Não. Por alguma competência, por algum estudo? Não. Por quê? Porque o Bananinha está fugido do Brasil, está desde março sem trabalhar no Congresso Nacional, a licença dele acabou, ele tem que voltar a trabalhar. Se ele não voltar a trabalhar, ele começa a ganhar falta e ele pode ser cassado por falta, como já aconteceu com outros. E aí a grande solução do Cláudio Castro, governador do Rio, que cá entre nós devia ter coisa beça para estar preocupado, né? É resolver um problema do filho do Bolsonaro que está nos Estados Unidos tramando contra o Brasil. O que você acha dessa ideia? Tá aí o Marcelo Freixo explicando para a gente que existe essa possibilidade. É um absurdo, né, Juliano? Deixa eu só falar uma coisa aqui. A pessoa sai do pessoal, mas o pessoal não sai dentro da pessoa, né? O Freixo chamando o Eduardo Bolsonaro de bananinha
Realmente muito gostoso. Você não achou, Juliano? Pegou, né? Vocês sabem que quem inventou esse apelido foi o Mourão, tá? Foi o Mourão. Então não tem como o Eduardo Bolsonaro processar ninguém. Quem foi o vice do pai dele que criou esse apelido. Mas é gostoso ouvir, né? Não, pegou, né, Juliano? O Freixo, o Marcelo é um amigão, ele saiu do PSOL, a gente mantém até hoje uma relação de muito carinho, muita amizade. Sempre que eu tenho a oportunidade de encontrá-lo em Brasília ou no Rio, é sempre um prazer. Mas olha, essa possibilidade do Eduardo Bolsonaro encontrar guarita guarida num governo, qualquer que seja, bolsonarista, é um escárnio completo, absurdo, é um deboche com o povo brasileiro, né? E eu acho muito pouco provável que, caso algum dos governadores bolsonaristas, Cláudio Castro, Tarcísio, Zema, Jorginho, queiram bancar esse desgaste, que isso possa ser concretizado. Né? Nós temos um caso, que é um caso clássico, né, feito em condições completamente criminosas, que foi o vazamento de uma conversa do presidente Lula com a presidenta Dilma, quando a presidenta Dilma estava cogitando a hipótese de nomear o presidente Lula para ser ministro da Casa Civil, né, um homem com enorme experiência pública, tinha 2 mandatos como presidente, e o Supremo foi lá e deu uma canetada, Gilmar Mendes deu uma canetada para impedir a posse do presidente Lula, sob o argumento de que aquilo significava, né, uma medida de proteção a alguém que podia ser condenado, ou seja, uma nomeação de caráter protelatório ou para proteger alguém que estava sendo julgado. Veja, nós estamos falando, no caso do presidente Lula, de um ex-presidente da República que ia ser nomeado como principal ministro de um governo e o Supremo deu uma canetada. Eu acho impossível que, caso algum dos governadores bolsonaristas queira bancar esse absurdo de receber como secretário alguém que está conspirando sistematicamente contra o Brasil, que está nos Estados Unidos ajudando outro país a prejudicar o nosso país, que nenhuma instância do judiciário haja. Porque tem coisas, pessoal, que não estão no âmbito da política. Né? E isso não está no âmbito da política, não é aceitável. Né? Isso significa usar os cargos públicos, recursos públicos, para garantir proteção, né, e a manutenção de um mandato de alguém que está conspirando contra o Brasil. Eu acho impossível, e já adianto aqui que vai chover ação judicial, não só do PSOL, mas de outros partidos, para vedar essa possível nomeação. Agora, mostra a cara de pau desses caras, né? Quer dizer, são caras de pau de verdade, né? Porque cogitar, conceder um cargo, dar um dane-se, né, para não dizer outra palavra, para as pesquisas que mostram que qualquer um que se aproxime do Eduardo Bolsonaro agora está se aproximando de material radioativo, material tóxico. Né? Você ignorar isso e nomear esse cara como secretário do teu governo, realmente, para além dos custos políticos, vai ter um custo judicial e administrativo grande. Então, eu acho pouco provável que alguém banque essa posição. Eu vi uma matéria de que o Cláudio Castro chegou a ligar para o ministro do Supremo para perguntar se podia nomear, né? E esse ministro teria respondido: olha, por sua conta e risco, meu amigo. Né? Acho que o Tarcísio se desgastou muito nesse episódio também, dificilmente banque uma aventura dessa. Agora, você sempre tem um Jorginho da vida, que é um governador, um mentecapto, né? Um energúmeno, um imbecil, que pode, daqui a pouco, né, achando que é o dono de Santa Catarina, achando que toda Santa Catarina é formada por bolsonaristas, e isso não é verdade, nomear o sujeito achando que não vai ter consequências. Eu até acharia, honestamente, que tem seu lado bom. Nomeia o Eduardo Bolsonaro, para secretário de Santa Catarina, toma uma canetada do judiciário, que vai proibir essa nomeação, obviamente, e fica com o ônus de ter que explicar isso para a cidadania de Santa Catarina. Eu não acharia de todo ruim, não. Agora, que é um absurdo, que é um escárnio completo, isso não há a menor dúvida, e acho difícil que algum governador, com um mínimo de cálculo na cabeça, banque uma posição translocada dessas. Juliano, queria agradecer a sua participação aqui no Fórum 11:30. Sempre bom tê-lo aqui conosco, viu? Sabe que as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, viu, Juliano? Obrigado, Yuri. Obrigado, Arzenha. Obrigado, Senara. Minha primeira entrevista usando aparelhos, então talvez aqui eu estou aprendendo a falar. Estou aprendendo a falar com os dentes imobilizados, com muito X. É um aparelho daqueles carérrimos, que transparentes. Não é carésimo, não. Parcelei em 10 vezes no cartão.
Não, mas tua dicção tá perfeita, Juliana. Tá perfeita, Não dá perfeita. para ver, não. Não empobreceu em nada a dicção. Muito obrigado, viu? Um abraço. Boa sorte aí com esse aparelho, que eu sei que dói, né? Tá doendo um pouco. Mas vamos lá. Abraço, Tchau, gente. Juliana, obrigada. Ah.